Olá, nesta aula vou falar sobre arrays. Arrays seria como uma variável que armazena vários dados de uma vez só. Vamos a um exemplo. Uma variável comum se declara da seguinte forma. Int, o tipo da variável, vamos dizer número igual a 6. Aqui tem uma variável com o valor 6. E se eu quiser vários números de uma vez só? Int números colchetes. Dentro do colchetes eu vou colocar o número de elementos que vai ter nesse array. Vamos dizer 5 elementos. Eu posso fechar aqui ou já posso inicializar o valor de cada elemento. Da seguinte maneira. Abre chaves e coloco os elementos separados por vírgula. Cinco elementos, todos declarados aqui. Beleza. Opcionalmente, eu poderia deixar aqui vazio e deixar que o compilador deduza automaticamente o número de elementos com base em quantos que eu declarei aqui na frente. Mas vamos continuar com 5 aqui. Para acessar um elemento dentro de um array, eu preciso fornecer o índice. Em C++, os índices sempre começam do zero, ou seja, primeiro elemento, índice 0, segundo, índice 1, terceiro, índice 2 e por aí vai. Vamos fazer aqui um printf que mostra o valor de um desses elementos. Vamos dizer que eu quero esse terceiro elemento aqui, o 8. Ele vai ser o índice 2. Salvei, vamos rodar. 8, pegou aquele elemento. Uma vantagem de se trabalhar com arrays é que nós podemos facilitar o acesso a todos os elementos utilizando laços. Por exemplo, no lugar de imprimir só o valor de um dos elementos, eu quero que imprima todos em sequência. Como é que eu faço? Vamos usar o for. Uma variável de controle, a condição a ser menor que 5, o tamanho do array, a++. E aqui dentro, vamos usar o printf de novo. Aliás, até posso copiar tudo aqui. E no lugar aqui desse 2, coloco A. Então, o que nós temos aqui? Um array do 0 ao 4, ou seja, os índices desse array. Ele vai passar lendo um por um e escrevendo seu valor na tela. Esse A aqui, do for, passa para o seu índice do elemento que eu quero mostrar. Vamos salvar e rodar. 6, 2, 8, 10, 5. Beleza, cada um dos elementos está aparecendo na tela. Uma característica dos arrays é que eles podem ter múltiplas dimensões. Aqui, um array de uma dimensão só, eu posso, por exemplo, fazer um array de duas. Deixa eu comentar isso aqui, para não atrapalhar. Vou fazer agora um array de duas dimensões. Vamos dizer números. Agora repara aqui, colchete só vai aparecer duas vezes. O que eu estou dizendo aqui? Que este array elementos vai ter duas linhas e três colunas. Agora, para definir seus valores iniciais, eu vou fazer assim. Pulando linha aqui só para melhorar a visualização, tá? Pronto. Duas linhas, três colunas.
Agora, na hora de ler um elemento em específico, novamente eu tenho que especificar o índice dele. Aliás, nesse caso, dois índices, que eu tenho linha e coluna. Vamos fazer isso primeiro. Vamos dizer que eu quero este elemento aqui. Ele está na linha, na segunda linha e primeira coluna. Então, segunda linha, índice 1. Primeira coluna, índice 0. Tem que aparecer 8. Vou mudar esse outro 8 aqui para não repetir, só para ficar claro que está pegando certo. Pegou aquele elemento. Da mesma forma, eu posso fazer um array que vai ler todos esses elementos. Aliás, nesse caso aqui, é preferível fazer dois arrays, um dentro do outro, um que vai ler somente as linhas, outro que vai ler somente as colunas. Vamos fazer assim. X vai representar as colunas, sentido horizontal. Aqui, x. E aqui esse outro parâmetro, como é que fica? Aqui seria o índice da linha. Eu vou fazer um outro for aqui, englobando esse primeiro. No lugar de x, vou colocar y, correspondendo ao sentido vertical. Certo, duas linhas, três colunas. Então, o que vai acontecer? Ele vai rodar este for aqui duas vezes. Aqui eu coloco y, dá um espaçamento e colocar uma separação aqui, uma quebra de linha. Pronto, o que está acontecendo aqui? Bom, primeiro ele vai entrar no for, que pega esse y aqui, e logo em seguida ele cai dentro do x. Então, y a princípio vale 0. Então ele vai pegar, começando dessa linha aqui, os três elementos no sentido x. 10, 3, 9, pegou os três, ele cai aqui, quebra de linha, passa a próxima linha. Y vai então cair no 1 e vai repetir pela próxima linha aqui. 8, 7, 1. Novamente pular uma linha. Vamos rodar para ver. Exatamente. Com dois source eu posso ler um array de duas dimensões. Vou voltar um pouco no exemplo inicial para ensinar uma coisa aqui. Vamos lá, aqui eu tenho um array chamado números com 5 elementos. Mas vamos supor que daí eu quero acrescentar mais um elemento aqui. Como é que eu faço? Eu tenho que mudar aqui o tamanho para 6 e acrescentar o elemento aqui no fim da fila. Beleza. Mas se eu fizer só isso aqui, não vai ser do jeito esperado. Por quê? Porque o for ainda está com 5 aqui, eu tenho que atualizar para 6. Ou seja, qualquer modificação que eu fizer no tamanho do array, eu tenho que atualizar em outros lugares. Então, para evitar essa possibilidade de erro, uma possibilidade é utilizar macros. Vou utilizar aqui a diretiva define para definir uma macro. Vou colocar em maiúsculo aqui. Pronto. O que eu estou fazendo nessa linha aqui? Eu estou dizendo que count vale 6. Isso aqui, no caso define, ele não está criando uma variável, está criando uma substituição. Ou seja, onde tiver count, ele vai substituir pelo valor 6. Então eu pego esse count aqui,
Coloco aqui e aqui. Count corresponde ao tamanho desse array. Feito isso, a próxima vez que eu quiser mudar o tamanho do array, eu só tenho que atualizar aqui o valor de count e, logicamente, os valores iniciais, caso existam. Seis elementos. Tá, você deve estar se perguntando, mas se eu quiser um array que eu não sei o tamanho que ele vai ter, que tenha tamanho variável, como é que eu faço? Bom, aí existem duas opções. Uma delas é utilizar locação dinâmica de memória, utilizando ponteiros. A outra é utilizar os containers da biblioteca padrão do C++. Mas isso vai ficar para uma outra aula. Bom, eu vou ficando por aqui. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.